Bom, vamos lá, galera. Nosso terceiro simulado na nossa isolada de direito administrativo. Nosso pacote de simulado separado por assunto, né? Nesse nosso terceiro simulado, a gente vai trabalhar dois temas importantes que sempre são cobrados em prova e, inclusive, caíram na última prova aí da Fundação Carlos Chagas. Responsabilidade civil do Estado e a parte de estrutura da administração pública brasileira. Bom, a gente está aqui aquecendo nossos tambores também, cada um do grupo aí do Se Joga Galera, do nosso blog Se Joga Galera, preparando seu estúdio para a gente poder começar no novo projeto, né, parceiro do blog, que é o Se Joga Vídeo. Então já já a gente vai ter novidade aí também de direito administrativo dentro do Se Joga Vídeo. Bom, nesse terceiro simulado, eu escolhi um tema para a gente trabalhar, que foi a parte relacionada à estrutura da administração pública. Só para a gente relembrar, né, eu sempre vou comentar algum tópico dentro do tema e depois resolver algumas questões do nosso simulado, da nossa isolada de direito administrativo. Então, o tópico que eu escolhi hoje, na verdade, é sobre a criação da estrutura da administração indireta. Eu vou falar com vocês, vou lembrar para vocês o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as características comuns entre todas as entidades da administração indireta. Primeira coisa para a gente lembrar, a gente já sabe que a estrutura da administração pública brasileira, ela comporta 4 entidades, né? E a autarquia, a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Primeiro parênteses. Empresa pública e sociedade de economia mista são as conhecidas empresas estatais, ambas com personalidade jurídica de direito privado, né? Já a autarquia tem personalidade jurídica de direito público e a fundação pública ela pode ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Eu vou lembrar isso para vocês. Mas a primeira coisa que eu queria trabalhar é em relação à redação do artigo 37, inciso 19. Então, olha aí, vamos relembrar. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de atuação. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, somente por lei específica. Gustavo, que lei é essa? Uma lei ordinária específica. Não precisa ser por lei complementar. Basta uma lei ordinária específica. E aí, galera, o velho macete. Sempre que a Constituição é omissa, quando ela não escrever lei complementar expressamente, eu já subentendo que é uma lei ordinária. Então, ela não botou lei complementar específica, ela botou lei específica. Se é só lei específica, eu já subentendo que é uma lei ordinária específica. Quando a Constituição quer uma lei complementar, ela bota isso expressamente. Esse macete ajuda aí em 90% das questões de prova. Bom, beleza. Voltando aí para a leitura. Poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, olha aí, ó, a Constituição agora expressou a vontade, lei complementar, neste último caso. Que caso é esse, Gustavo? No caso da fundação. Definir a sua área de atuação. Então, no caso da fundação, além da lei ordinária específica autorizando a criação, eu também vou ter que ter uma lei complementar que vai definir a área de atuação da fundação. Essa fundação vai trabalhar com o quê, Gustavo? Com lazer, com saúde, com educação? Quem vai decidir isso é a lei complementar. E aí, galera, eu tentei esquematizar para ficar mais fácil. Primeiro, é uma sutileza, mas é o que está na lei e é o que cai em prova. Repara que pela redação do artigo 37, inciso 19, a lei ela só cria diretamente as autarquias. E ela autoriza a instituição das demais entidades da administração indireta. Então, olha só, a lei ordinária específica, ela vai criar a autarquia. E em relação às demais entidades, ela vai só autorizar a criação das entidades. Sendo que no caso da lei da fundação pública, ó,
eu ainda tenho que ter uma lei complementar que vai definir a área de atuação. Primeiro detalhe que muita gente não percebe. Essa relação da criação diretamente por lei tem muito a ver com a personalidade jurídica. Na verdade, a autarquia, repara, ela é criada diretamente por lei, porque a personalidade jurídica dela é de direito público. E aí, Gustavo, se a lei cria diretamente, eu preciso registrar a criação dessa autarquia? Eu preciso registrar a criação dessa entidade? Galera, se eu quiser abrir um curso, por exemplo, uma pessoa jurídica, eu tenho que ter o registro lá na junta comercial competente. Eu tenho que ter o registro dessa pessoa jurídica. No caso da autarquia, é uma pessoa jurídica que a lei cria diretamente. Faz sentido a gente registrar o que está escrito em lei? Não. Então a autarquia, ela é criada diretamente por lei e ela dispensa, ela prescinde de registro nos órgãos constitutivos. Eu não preciso registrar a criação dessa autarquia. Agora repara que nos demais casos, a lei ela só autoriza a criação. A lei não cria diretamente. Quando a lei autoriza, eu vou ter que ter também o registro dessa entidade. A gente vai ver nesse simulado 3 da nossa isolada, tem uma questão sobre isso, eu trouxe até para a gente comentar. Então, essa autorização por lei específica, essa necessidade de registro, está intimamente vinculada com a personalidade jurídica da entidade. A fundação, na sua essência, a fundação tradicional, é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. Gustavo, peraí. Até agora a gente trabalhou a letra do artigo 37 e 19, até aí estava fácil. Você acrescentou que, se a lei cria a entidade, não precisa de registro, que é o caso da autarquia, que está expresso no 37 e 19. Se a lei só autoriza a criação, aí a coisa é diferente. Aí eu tenho que ter o registro dessa entidade. E você falou que, tradicionalmente, a fundação pública, ela detém personalidade jurídica de direito privado. Mas eu já ouvi uma história por aí de que existe fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Você pode me ajudar com isso? Claro, claro que posso. Olha só, galera. Vamos lá, vamos relembrar aqui. Quando eu falo de fundação no direito, a gente não pode esquecer que eu tenho dois tipos de fundação. Eu tenho a fundação pública e eu tenho a fundação privada. Galera, a fundação privada, ela não interessa para o direito administrativo. Ela é estudada lá pelo direito civil. É a fundação da Xuxa, do Romário, do Ronaldinho, né? É a fundação, vou botar aqui, do Ayrton Senna, do Cazuza, né? Vou botar aqui, ó, Xuxa, para você não esquecer. Essa fundação privada, ela nada tem a ver com a estrutura da administração pública. A fundação privada é um pedaço do patrimônio da pessoa que ganha vida, que ganha personalidade. Gustavo, como assim? Eu, Gustavo, tô rico, né? E aí eu pego parte do meu patrimônio e dou vida própria para ele. Eu dou uma personalidade jurídica para esse pedaço do meu patrimônio. Na verdade, a fundação, ela é um patrimônio personificado, um patrimônio personalizado. Essa fundação privada, ela não interessa para a gente no direito administrativo. O que interessa é essa fundação pública, que pode ter personalidade jurídica de direito público ou ela pode ter personalidade jurídica de direito privado. Galera, Fundação Carlos Chagas já cobrou essa historinha aí. Já caiu assim em prova da Fundação Carlos Chagas. No direito, existe fundação privada e fundação pública. Esta podendo ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Repara que lá no artigo 37 e 19, a Constituição não faz essa distinção. Ela só fala que a fundação
é autorizada a sua criação por lei e tem que ter uma lei complementar para definir a área de atuação. Essa fundação, que é autorizada por lei, né? Se é autorizado por lei, o que a gente aprendeu? Ela tem personalidade jurídica de direito privado, né? Então, ó, lei autoriza. Lei autoriza a criação. Agora, essa fundação pública com personalidade jurídica de direito público é aquela que a lei cria. Gustavo, não entendi nada. Até agora você tinha falado para mim que a fundação a lei autoriza. Como é que agora você fala de uma fundação que a lei cria? De onde surgiu isso? Não está na Constituição. Galera, antigamente a doutrina muito divergia sobre esse ponto, sobre a personalidade jurídica da fundação. Depois da emenda 19 de 98, a doutrina criou essa divisão. A fundação pública pode ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Se for de direito privado, a lei autoriza a criação. Se for de direito público, a lei cria. Essa fundação que a lei cria é uma aberração no direito administrativo. Eu até falo, não é que você está entendendo errado, não. É uma aberração, uma coisa diferente. Eu costumo dizer que aquela fundação parece, mas não é. Ela parece uma fundação, mas ela não é uma fundação. Quem tem a minha idade aí deve lembrar antigamente daquela propaganda do Denorex, né? Parece, mas não é, né? É a mesma coisa aqui, galera. A fundação pública com personalidade jurídica de direito público, a lei cria. Se a lei cria, ela não é uma fundação, ela é uma autarquia. Isso aqui é o que a doutrina do direito administrativo costuma chamar de autarquia fundacional. Ou, como alguns preferem fundação autárquica. Então, autarquia fundacional ou fundação autárquica é a mesma coisa. É aquela fundação pública com personalidade jurídica de direito público, que a lei cria diretamente. Se a lei criou, a personalidade jurídica de direito público. E aí fica fácil, é só gravar esse esquema. E a personalidade jurídica de direito privado? Ela tem algum nomezinho especial? Tem, galera. Isso aqui, ó, a doutrina gosta de falar que é a fundação governamental. E aí, galera, mesma coisa. Eu tenho dois tipos aí de fundação. A fundação autárquica e a fundação governamental. No primeiro caso, a autarquia fundacional, a fundação autárquica, a lei cria. Então, a personalidade jurídica é de direito público e eu não preciso de registro. No segundo caso, fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. A lei autoriza a criação, então eu preciso de registro. Mesma regrinha. Então, galera, recapitulando o que a gente viu até agora. Pela literalidade do artigo 37, inciso 19, a autarquia é criada diretamente por lei, porque ela tem personalidade jurídica de direito público. Eu não preciso de registro. As demais entidades da administração indireta, a lei só autoriza a criação. E no caso específico da fundação, eu tenho que ter uma lei complementar que vai definir a área de atuação dessa fundação. Nesses casos em que a lei só autoriza a criação, é necessário o registro no órgão competente da criação dessa personalidade, dessa pessoa jurídica. Tranquilo. E aí eu trouxe a novidade do caso da fundação. Eu tenho dois tipos aí de fundação no direito. A fundação pública e a fundação privada. A fundação privada é a fundação da Xuxa, do Romário, do Ronaldinho. Não interessa para o direito administrativo, não é objeto da nossa prova. Já a fundação pública, eu tenho que saber que existem dois tipos. A fundação pública com personalidade jurídica de direito público e a fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. Se a pessoa jurídica é de direito público, a lei cria ela diretamente. Se a pessoa jurídica é de direito privado, a lei autoriza a criação. E aí, obviamente, eu vou precisar do registro da criação dessa pessoa jurídica. A lei cria é a autarquia fundacional. Ela parece fundação, mas na verdade é uma autarquia.
Já no segundo caso, eu tenho a famosa fundação governamental. Beleza? Tranquilo? Então a gente lembrou aí a parte relacionada à criação, né, das entidades da administração indireta. Agora vamos para um segundo ponto, que são as características comuns, básicas, entre essas entidades da administração indireta. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que toda entidade da administração indireta, ela resulta da descentralização por outorga, ou descentralização por serviço, ou descentralização técnica, ou descentralização legal. Gustavo, tem que gravar todos esses nomes? Sim, a Fundação Carlos Chagas já cobrou. Eu tenho dois tipos básicos de descentralização. Descentralização por outorga e a descentralização por delegação ou por colaboração. Descentralização por outorga, ou técnica, ou por serviço, ou legal, é quando a lei cria ou autoriza a criação dessa entidade. É a criação da administração indireta, como está aí. Já na descentralização por delegação, é quando o Estado delega a atividade a uma concessionária, a uma permissionária ou a uma autorizatária. Personalidade jurídica própria. Se são entidades da administração direta, todas elas têm sua própria personalidade. Lembrando, a autarquia, personalidade jurídica de direito público. As empresas estatais, personalidade jurídica de direito privado. E a fundação pública, ela pode ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Depende de como ela foi criada. Gustavo, fiquei com uma dúvida. Na hora da prova, o cara pode perguntar assim, a FUNAI, né, a fundação lá do Índio, ela é de direito público ou de direito privado? Não. Porque aí você tem que conhecer o estatuto dessa fundação, né? Então, isso não vai cair na sua prova. Você tem que saber o seguinte, ó, se é de direito público, é porque é a lei que criou. Se é de direito privado, a lei só autorizou a criação, tá? Beleza. Terceira característica, patrimônio próprio. Se é pessoa jurídica, se é uma entidade, tem o seu próprio patrimônio. Só você pensar. Saio daqui hoje da gravação na casa do Alexandre Araújo, pego o carro e aí vem um carro do INSS e bate na traseira do meu carro. E INSS, né, para onde a gente quer passar, é autarquia. Se é uma autarquia, eu vou acionar quem, galera? Eu vou acionar a União ou eu vou me resolver com o INSS diretamente? Eu vou acionar o INSS. Porque esse veículo é da autarquia, ela tem patrimônio próprio, ela responde diretamente pelos seus atos, tá? Bom, são criadas por lei específica ou possuem a criação autorizada por lei específica, né? Esse último item aí a gente acabou de falar, é o artigo 37, inciso 19. Toda a entidade da administração direta está enquadrada em um ou em outro caso. Então, até aí, tranquilo. Como regra, sujeitam-se às regras de licitação e contrato e a concurso público. Galera, vale a pena lembrar. Em relação a concurso público, eu botei como regra. Por quê? Porque eu tenho cargo-comissão, por exemplo. O cargo-comissão é de livre nomeação, livre exoneração, não preciso realizar concurso, né? Outro exemplo, contratação temporária na administração pública. Basta um processo seletivo simplificado. Então, como regra, o concurso público é uma característica comum. A gente está aqui estudando para o INSS, para o TRT, então eu tenho um objetivo, né? A regra é a realização no concurso público. Para entrar numa autarquia, para entrar num órgão da administração direta, eu tenho que fazer concurso, tá? E a licitação também é uma regra. Por quê? Para quem não sabe, dentro do contexto aí da Lei 8.666, existem o que a gente chama de casos de contratação direta. O nosso último simulado que está programado é para falar um pouquinho sobre licitação. Vou conversar com vocês sobre licitação, simulado 7. E aí eu vou explicar melhor. Por hora, já vou plantar a sementinha. Ó. Existe a contratação direta via dispensa de licitação e a contratação direta por inexigibilidade de licitação. São exceções ao dever de licitar. Basta a gente lembrar lá da Constituição, do artigo 37, 21. Abre aí a Constituição, dá uma lida. Ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, compras, serviços e alienações serão precedidas de procedimento licitatório. Então percebam que a própria Constituição falou o seguinte, ó, a regra é licitar, mas tem casos em que não é possível, ou que a lei dispensou a licitação, ou que a lei autorizou que eu não faça a licitação, tá? Então esses casos de contratação direta são exceções ao dever de licitar. Então é por isso que lá em cima, ó, eu botei como regra, A regra é que as entidades da administração direta se sujeitam a concurso público e a Lei 8.666 de licitação e contrato. Beleza. Outra característica comum, de acordo com o novo Código Civil, não se sujeitam ao regime falimentar, não se sujeitam à falência. Galera, antigamente muito se discutia isso, mas pela redação do novo Código Civil, hoje não há mais dúvida. Nenhuma entidade da administração direta, seja ela prestadora de serviço público, seja ela exploradora de atividade econômica, vai estar sujeita à falência, vai estar sujeita ao regime falimentar, tá? Não esquece isso, já foi cobrado em prova do SESP, da Fundação Carlos Chagas. Última característica comum, talvez é aquela que mais cai em prova, né? Qual é a relação, Gustavo, que fica entre a administração direta e a administração indireta? Lembra? É aquela relação de pai para filho, é aquela relação de amizade, é aquela relação de proteção. A administração direta, ela protege a administração direta. Ela controla a finalidade para a qual a administração direta foi criada. Eu vou verificar nesse controle se a autarquia INSS está atendendo bem às expectativas da sua criação. Essa é a ideia. Então a gente diz que a relação não é de subordinação. Não é uma relação hierarquizada. É uma relação de pai para filho, de amizade. É uma relação de vinculação. Gustavo, esse negócio aparece muito em prova? Você não tem ideia, ou melhor, tem. Quem está fazendo a isolada já tem uma noção da matéria, né? Então, tem ideia sim do que é, de como esse negócio cai em prova. E aí, galera, eu sempre gosto de botar aquele resumo, né? E aí você não pode esquecer. Se cair assim na hora da prova, tá correto. Pode cair assim que tá certo. Agora, se cair assim, ó, tá errado. Por exemplo, a relação entre a autarquia e INSS e a administração direta é uma relação de vinculação, tá certo? É uma relação de tutela, tá certo? É um controle finalístico, tá certo? É uma supervisão ministerial, perfeito. Na verdade, esse controle finalístico, ele é exercido através de um ministério. Basta a gente lembrar que o nosso INSS, ele está vinculado ao Ministério da Previdência. Basta a gente lembrar, por exemplo, que a autarquia IBAMA está vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. É uma relação de vinculação, ou de tutela, ou um controle finalístico, ou uma supervisão ministerial. Agora, cuidado. Eu não posso falar que a relação é de subordinação. Não há subordinação entre a administração direta e a administração indireta. Não há hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. Não há controle hierárquico. A relação é de vinculação, não é de hierarquia. E aí, galera, olha que legal que eu fiz aí, ó. Montei aí no PowerPoint um esqueminha para a gente não esquecer mais esse troço. Pensa na União Federal, administração direta desse lado, né? E pensa no INSS, que é o nosso objetivo maior, alguns aí é o TRT, né, que está na administração direta, mas o objetivo maior aqui é o INSS, a administração indireta, a autarquia, INSS, a administração direta. Olha a essência do esquema. Dentro da União, da pessoa jurídica, né, União Federal, eu tenho subdivisões dos ministérios, eu tenho o Ministério da Previdência, por exemplo, eu tenho dentro desse ministério as secretarias, eu tenho as diretorias, eu tenho as seções, as subseções, os gabinetes e por aí vai. Eu tenho diversos órgãos dentro da estrutura da União Federal. Da mesma forma, quando eu penso na estrutura interna do INSS, ó, eu tenho os gabinetes, eu tenho as diretorias, eu tenho as seções,
eu tenho as subseções, né? Então repara que eu também tenho aí vários órgãos dentro da estrutura do INSS. Galera, primeira coisa para a gente lembrar, não esqueçam, órgão pode existir não só na administração direta, mas também na administração indireta. Lei 9784, artigo 1º. Órgão é a unidade de atuação integrante da administração direta ou da administração indireta. Não esqueçam disso, tá? Então, eu coloquei órgãos nas duas estruturas, da administração direta e da administração indireta. E percebam que eu coloquei uma setinha para baixo. Por quê, galera? Porque na estrutura interna da União, ó, eu fiz uma desconcentração, eu criei órgãos. E aí, ó, tem uma relação de subordinação entre esses diversos órgãos. As diretorias são subordinadas às secretarias, que são subordinadas aos ministérios. Quando eu analiso o INSS internamente, ó, gabinetes, diretorias, seções, ó, eu desconcentrei, eu criei órgãos dentro da estrutura do INSS. E eu mantenho uma relação de subordinação entre eles. A seção está subordinada à diretoria, que está subordinada ao gabinete da presidência. Então, o que eu quero chamar a atenção com isso? Na estrutura interna de cada pessoa jurídica, os diversos órgãos que integram uma pessoa jurídica, eles mantêm uma relação de subordinação, uma relação de hierarquia. Quando eu desconcentro, quando eu crio órgãos, eu vou criando uma relação de hierarquia, um laço de subordinação dentro dessa estrutura interna. Agora, quando eu analiso a administração direta com a administração indireta, eu faço a descentralização. Lembra? Descentralização por outorga é o processo de criação da administração direta. E aí existe subordinação também, Gustavo? Não. Aí existe o que, galera? Vinculação, ou tutela, ou controle finalístico, ou supervisão ministerial. Então, resumindo, né? Dentro da estrutura, quando eu crio órgãos, eu desconcentro. E eu mantenho uma relação hierárquica, uma relação de subordinação entre os diversos órgãos da estrutura. Quando eu crio a administração indireta, ó, é uma relação horizontal. Aí eu não tenho hierarquia, eu tenho apenas vinculação. Quando eu descentralizo, eu mantenho só uma relação de amizade, de vinculação, de tutela. Beleza, galera? Com isso, a gente já cumpriu o nosso prometido, que é a explicação de um tema. Expliquei até 2 hoje. Falei da criação e falei das características comuns. E agora a gente vai resolver 2 questões, se não me falha a memória, sobre a estrutura da administração direta. A primeira questão, bem recente, do Ministério Público do Estado do Pará, para o cargo de promotor. Caramba, Gustavo, eu estou fazendo questão de prova de promotor. É isso, galera. Simular é isso, galera. O simulado, né? A ideia do simulado é que seria sempre mais difícil do que a prova. Pô, Gustavo, essa semana eu fiquei agoniado porque eu não estou aprendendo, estou pegando questão muito difícil, eu vou pegar a questão fácil. Não faça isso. É o que eu sempre falo para a galera lá do Tropa de Elite Direito Administrativo. Jogo é jogo, treino é treino. Treino difícil, jogo fácil. Então a gente tem que nivelar o estudo por cima. Se você faz a questão de promotor, pega a questão lá da prova da INSS 2012, ó. Mel na chupeta, galera. Então, tem que sempre nivelar o estudo por cima. Então, vamos resolver a questão? Vocês vão ver que tudo que eu falei se encaixa aqui, ó. A doutrina e a jurisprudência nacional reconhecem a existência de 2 tipos de fundação governamental. As de direito público e as de direito privado. Percebam, primeiro detalhe, a Carlos Chagas deu um deslize aí já no enunciado. Ela falou em fundação governamental como sendo direito público ou direito privado. Quando, na verdade, o que a gente aprendeu? A de direito público é a fundação autárquica. A de direito privado, essa sim é a fundação governamental. Então, a Carlos Chagas deu um deslize, mas não invalida a questão. Não faz parte, ó, tá fazendo prova? Sublinha. Não faz parte dos traços comuns dessas 2 espécies. Vamos analisar agora as alternativas? Olha lá.
A imunidade tributária, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Na verdade, lá na Constituição Federal, se não me falha a memória, no artigo 150 da Constituição Federal, ela não faz essa distinção, é o 150, parágrafo 1º da Constituição. Ela só fala que a fundação pública vai ter imunidade tributária. As autarquias e fundações públicas vão ter imunidade tributária no que se refere ao patrimônio, renda e serviço vinculado às finalidades essenciais ou delas decorrentes. Então, é uma característica comum, não é a minha resposta. Está correta a letra A. A vedação à acumulação de cargos e empregos públicos. Perfeito. Constituição Federal, artigo 37, inciso 16. Aí o 17 complementa, né? O 16 e 17, na verdade. O 17 ele deixa claro que eu não posso acumular cargo, emprego e função nem nas autarquias, nem nas fundações. A Constituição não faz essa distinção. Então essa regra, essa vedação de acumulação a cargo, ela é aplicável não só para a fundação autárquica, mas também para a fundação governamental. Terceira, submissão às normas gerais de licitação estabelecida pela lei federal. Também, a lei não faz essa distinção. Ela só diz que a fundação pública tem que licitar como regra. Então também não tem distinção. Controle pelo Tribunal de Contas, o artigo 71 da Constituição Federal, o artigo 70, quando fala do controle externo, né, ele deixa claro que o Tribunal de Contas ele vai controlar, ele vai fiscalizar as entidades da administração direta como um todo, e não faz essa distinção. Então, obviamente, o meu gabarito tem que ser a letra E. Inexigibilidade de inscrição de seus atos constitutivos no registro civil das pessoas jurídicas. Galera, é uma característica comum entre as duas? Não. Por quê? Essa primeira, a fundação autárquica, não precisa do registro, porque a lei cria. Agora, a fundação de direito privado, aquela fundação governamental, ela precisa do registro de inscrição dos atos constitutivos. Na verdade, essa inscrição, ela está diretamente ligada à criação. Lembra? Se a lei cria, aí eu não preciso do registro. Agora, se a lei autoriza a criação só, aí eu preciso do registro. Então, não é uma característica comum entre essas duas espécies de fundação. Então, o gabarito realmente, a letra E. Pô, professor, difícil a questão? Não, pô, a gente falou isso aí. Eu citei para vocês lá quando eu montei o esquema. Então, a ideia é sempre trabalhar a questão de prova mais difícil. Quando chegar na prova, você vai rir, vai falar, caramba, o Gustavo arrancou meu couro para cair isso aqui na prova. Legal, depois só quero ser convidado para o churrasco. A ideia é essa, tá? Próxima questão, mais uma, para a gente treinar. É característica, ó, mais uma, procurador de Recife, ó, outra de procurador de 2014. Vou botar aqui só a questão para ficar melhor, porque eu sou feio. É característica recorrente nas agências reguladoras estabelecidas no Brasil a partir da década de 90, a definição de mandato de seus dirigentes com duração fixada em suas respectivas leis instituidoras. Essa característica ela está correta, está verdadeira. Na verdade, até para que a agência reguladora ela tenha uma maior autonomia na hora de atuar, né, existem regras para proteger os seus dirigentes. Uma delas aqui é essa aqui, a regra do mandato fixo, né? A regra de que a lei instituidora vai definir qual é o prazo de mandato desse cara. Gustavo, isso quer dizer que ele não perde o mandato? Não, ele pode perder sim, por sentença judicial, transitado de julgado, por processo administrativo, né? No caso de uma renúncia, ele pode renunciar ao cargo. Então, existem hipóteses sim, tá? Mas a regra é o mandato fixo dos seus dirigentes. A agência reguladora, sinceramente, eu não acredito que seja um objeto, assim, a fundo na nossa prova da INSS. Mas, coloquei aí, numa prova de TRT, que a gente também está trabalhando aqui na caminhada, pode até ser que apareça. Eu cito muito a INSS, mas é bom que fique claro que a caminhada é uma coisa abrangente, serve para qualquer concurso, obviamente. 2. Para as empresas públicas,
A Constituição Federal prevê uma espécie de investidor especial aos seus diretores, que dependerá de prévia aprovação do Poder Legislativo respectivo. Claro que não, né, galera? Nas empresas públicas, eu tenho aí a estrutura do emprego em comissão, do cargo em comissão. Então, o diretor de uma empresa pública ele é de livre nomeação e livre exoneração. Não existe essa necessidade de prévia aprovação pelo Poder Legislativo. Vide aí o caso aí da Lava Jato, né, na Petrobras, onde eu tenho diversos diretores que são indicados pelo partido. Então, basta que a gente lembre aí da leitura do jornal que a gente vai conseguir ver, identificar o erro da letra do item 2. 3. Nas sociedades de economia mista, desde que se preserve o capital social exclusivamente público, a maioria do capital votante nas mãos da União, é possível transferência. É preciso ler o resto, galera? Claro que não, né? Desde que se preserve capital social exclusivamente público, claro que não, né? Só para lembrar, galera, sociedade de economia mista e empresa pública. Na empresa pública, sim, o capital é exclusivamente público. O capital é 100% público. Já na sociedade de economia mista, que é o objeto da questão, o capital é majoritariamente público. A maioria do capital é público. Basta que o Estado detenha 50% mais uma única ação com direito a voto. Beleza, galera? Então o item 3 está falso. Com isso, o nosso gabarito só pode ser a letra B de bola. Viu como é que é fácil, galera? Não é difícil. Na verdade, eu vou sempre tentar trabalhar a teoria com vocês. Bom, agora eu vou dar uma pausa para a gente iniciar um novo vídeo falando do segundo tema do nosso simulado. Aproveitei aí para estender nosso bate-papo nesse terceiro simulado e vou também falar um pouco sobre responsabilidade civil do Estado. Então, vamos para o nosso segundo vídeo.